Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos uma análise da mensagem 11, intitulada Médiuns e Mediunidades. A autoria é do espírito Kaibar Schutel. Vejamos então o que ele nos traz. No falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma, a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que, a breve tempo, a retina seria espelho morto nas trevas. E se o tronco, por sentir-se guindado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. Continua Kaibar Schutel. E de nossa parte, ousaríamos acrescentar à antiga fábula que tudo, no campo da sequência da natureza, é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecerem, os pés se fazem mais ágeis. Em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tato mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico, a doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos no qual cada médium possui tarefa específica. Esse esclarece, aquele consola, outro pensa feridas, aquele outro anula perturbações, esse incorpora sofredores angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência, outro recebe a palavra construtiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora. A desobsessão é o reverso da iluminação espiritual. E o verbo fulgente da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores, médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores, porquanto a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir de maneira especialíssima no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina, a cada qual por suas obras. Kaibar Schutel. Mediunidade é a faculdade de que todos nós dispomos para estabelecer uma conexão com os espíritos. Todas as faculdades mediúnicas possuem esse fim: servir de elo, de ponte de ligação entre os desencarnados e os encarnados. No capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos apresenta uma vasta relação de faculdades mediúnicas existentes. Algumas delas conhecidas de todos nós, outras nem tanto, um pouco mais raras. Apenas para que possamos ilustrar. Há os médiuns videntes, que conseguem enxergar os espíritos. Há os médiuns de psicografia, que transmitem a mensagem dos espíritos através da escrita, seja porque o espírito toma sua mão ou transmite através da intuição, ou também de forma semimecânica, conforme podemos ver em O Livro dos Médiuns. Há também os médiuns de psicofonia, os quais Allan Kardec se refere como médiuns falantes, que transmitem a mensagem dos espíritos através da voz. Aos médiuns curadores, médiuns sensitivos, intuitivos, enfim, uma grande gama de faculdades mediúnicas.
E Karl-Barth-Schutel vem nos alertar para o fato de que não há faculdade mediúnica maior ou melhor do que a outra. Todas possuem a sua função especial, a sua função nobre e dignificante. Por isso que ele comenta: esse esclarece, aquele consola, outro pensa feridas, aquele outro anula perturbações, esse incorpora sofredores angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados, outro recebe a palavra construtiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante, e diz também: a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. Então, todo médium possui a sua função, toda mediunidade tem a sua tarefa específica, muito nobre. Conseguimos entender melhor quando imaginamos um centro espírita. Dentro de uma casa espírita há o grupo de trabalhadores, de médiuns, cada qual com sua tarefa muito nobre, funcionando como uma engrenagem nesse sistema do bem. E todos precisam trabalhar em sintonia. Não há melhor ou pior, não há maior ou menor, todos são importantes. Então, por exemplo, em uma casa espírita, pode existir a reunião mediúnica de desobsessão, onde lá é composto por aqueles médiuns de psicofonia, há os dialogadores que conversam com os espíritos que se manifestam no intuito de intuí-los no caminho do bem, há os médiuns de sustentação que auxiliam na vibração do ambiente, pode haver os médiuns de psicografia que transmitem as mensagens através da escrita, há também os trabalhadores do passe, há os que exercem a função de palestrante, enfim. Cada um possui a sua tarefa e todas muito nobres e dignas. Não há nenhuma mediunidade que seja maior ou melhor do que a outra. E quem também nos alerta quanto a esse fato é o Espírito Emmanuel, na obra O Consolador. Na questão 386 é perguntado ao Espírito: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? E ele responde de forma muito enfática: não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer mediunidade é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, conforme nos explica Emmanuel, conforme nos alerta Karl-Barth-Schutel, toda mediunidade tem a sua tarefa nobre específica. Não podemos considerar que há aquelas que sejam melhores, maiores ou menores ou piores. Por mais ostensiva que seja, ou por mais calma e serena que possa vir a ser, todas têm a sua função. E é interessante nós observarmos também que a mediunidade ela não possui relação com a moral, pois que a faculdade mediúnica ela é orgânica. E quem nos alerta para esse fato é o Espírito Erasto, no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, item 226, onde ele comenta sobre a influência moral do médium, nos explicando que a mediunidade ela se relaciona com o organismo, mas que ela independe da moral. Porém, o mesmo não ocorre com seu uso ou prática. Para que nós possamos entender, todos nós possuímos a faculdade da visão. Todos nós enxergamos. Então, a faculdade da visão, ela é orgânica. Mas, para onde eu direciono a minha visão, o meu olhar, vai depender da minha moral. Então eu posso direcionar o meu olhar para aquilo que é belo, para aquilo que é bonito, ou então para aquilo que é feio, para aquilo que é menos digno. O mesmo ocorre com a nossa audição. Eu posso selecionar aquilo que eu quero absorver. Se são palavras boas, mensagens positivas, eu posso ir atrás dessas mensagens para reter dentro de mim. Porém, posso tapar os meus ouvidos para as famosas fofocas, para as intrigas, para as ofensas. Irei escutar naturalmente, mas poderei não absorver, tentar fugir desse tipo de mensagem. Então, assim ocorre também com a mediunidade.
ela é orgânica. Todos nós possuímos. Agora, como iremos direcionar essa mediunidade depende da nossa moral, depende das nossas intenções e daquilo que almejamos na nossa existência. O espírito Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, capítulo 18, sobre a mediunidade, nos explica que ela não é uma faculdade portadora de requisitos morais, ou seja, independe do bom ou mau comportamento moral que o indivíduo possa ter. A mediunidade está ali e ela existe. A moralização do médium libera-o da influência dos espíritos inferiores e perversos, que se sentem então impossibilitados de maior predomínio, por faltarem os vínculos para a necessária sintonia. Por isso, sendo um inato recurso do espírito, reponta em qualquer meio e em todo indivíduo, aprimorando-se ou se convertendo em motivo de perturbação ou enfermidade, de acordo com a direção que se lhe dê. Então vejamos que interessante. Novamente, a mediunidade não tem relação com a moral, mas quanto mais o médium se moraliza, procura colocar o Evangelho de Jesus em prática, mais a sua sintonia se eleva e mais fácil se torna a comunicação com os bons espíritos, e assim dando um bom direcionamento para a sua mediunidade. Porém, se eu evito a minha moralização, se eu ainda insisto em atitudes equivocadas, gosto dessas condutas corretas, então fica também mais fácil a conexão com os espíritos que estão estagiando na mesma sintonia, na mesma vibração, tornando-se assim mais fácil a conexão com esses irmãos que estão vibrando em faixas inferiores. Portanto, conforme nos explica Joana de Ângeles, não tem relação, mas a moralização do médium libera a conexão desses espíritos inferiores, ensejando que o médium se conecte com mais facilidade aos espíritos superiores. Então, por isso que muitas vezes percebemos pessoas dotadas de grandes faculdades mediúnicas, mas que possuem uma conduta moral tão reprovável. E há aqueles que perguntam, nossa, como eu já vi pessoalmente, aquela pessoa possui tantas faculdades mediúnicas, ela vê, ela psicografa, mas ela tem uma conduta tão inadequada. Porque, naturalmente, não tem a ver com a sua moral. Mas, se aquela pessoa conseguir colocar a sua moral de uma forma alinhada com o Evangelho do Cristo, com certeza a sua mediunidade só irá trazer bons frutos a ela mesma e ao próximo, pois que servirá de instrumento de caridade para com o outro e de instrução também, pois nós nos devemos lembrar que as nossas faculdades mediúnicas, elas não servem apenas com o intuito do bem ao próximo e da caridade, mas também da instrução, que é uma outra forma de bem, um outro benefício a nós mesmos. Então, mantenhamos sempre esse alerta de Karbar-Schutel em nossa mente. Não existe mediunidade maior ou melhor do que a outra. Porque há aquelas pessoas que muitas vezes invejam a mediunidade do outro. É outro fato muito recorrente. Já vi, pessoalmente, médiuns que possuem apenas uma simples sensibilidade, intuição, mas que desejam uma faculdade mediúnica de psicografia, de vidência, e muitas vezes invejam outros médiuns e se questionam por que ele tem e por que eu não tenho. A cada um, isso é muito particular. Então não devemos nunca pensar dessa forma, invejando, cobiçando a mediunidade do outro, da mesma forma que também não nos devemos sentir superiores caso tenhamos maiores ou ostensivas mediunidades em relação ao próximo. Isso não é motivo de engrandecimento a ninguém. Isso é apenas alimentar o nosso orgulho. Então, novamente, não há mediunidade maior ou melhor do que a outra. Todas elas devem ser utilizadas e colocadas em prática em conjunto com o Evangelho apenas para proporcionar o bem. Por menor ou maior que seja, todas elas têm a sua finalidade muito útil e nobre aos olhos do Cristo. E esse foi o nosso estudo da quarta de hoje. Dúvidas, comentários ou sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima quarta-feira para o estudo da mensagem 12 da obra O Espírito da Verdade. Até lá e muita paz a todos!